Atacante do Palmeiras, Wesley é um dos alvos do Grupo City para virar reforço do Bahia em 2023. Vídeo de hoje do canal do Nicola vai dar detalhes dessa história e vai falar também sobre Júlio Casares, presidente do São Paulo, que teve autorização nesse sábado para tentar a reeleição. Bora falar também sobre o Palmeiras, que tomou uma decisão no mínimo curiosa. A prioridade para a renovação hoje não é Dudu. Para completar, te trago as últimas do mercado, as meninas do Corinthians super campeãs de futebol no Brasil, atualizações sobre Portuguesa, Cruzeiro, Juventude, Seleção Brasileira, além do acesso do Vitória para a Série B do Campeonato Brasileiro. Antes de passar tudo isso, deixa eu só contar que o conteúdo de hoje é um oferecimento de Smash, casa de apostas esportivas, que tem nada mais, nada menos do que Ronaldinho Gaúcho como embaixador. E a partir desse domingo você já pode apostar na Smash pro Campeonato Brasileiro da Série A. Nesse domingo às 8 da noite tem São Paulo e Avaí, vitória do São Paulo pagando R$1,41. Tem também na terça-feira Santos e Atlético Paranaense a partir de quarta-feira, os 8 jogos que restarão, com direito a Atlético Mineiro e Palmeiras, todos os jogos com cotações bem legais. Para não desperdiçar essa chance é só pegar o link que está no comentário fixo, já faz seu cadastro na Smash e sair apostando, beleza? Sem contar que a Smash oferece uma série de cupons e tem um QR Code que permite a você fazer seu cadastro. Bora começar o vídeo de hoje com o tradicional giro de notícias e a primeira informação fala sobre o Corinthians, quarta vez campeão brasileiro de futebol feminino pelo quinto ano. São 3 títulos consecutivos, o último deles conquistado na tarde desse sábado, na Neoquímica Arena, diante de 41 mil torcedores. Foram 41.070 pagantes, a Neoquímica absolutamente lotada, estabelecendo um novo recorde de público no futebol brasileiro para uma partida entre mulheres. Vitória por 4-1 contra o Internacional, com direito à virada na partida de ida. Fora de casa, o Corinthians havia empatado em 1-1. Time do Timão espetacular dentro e fora de campo, garantindo R$900 mil de receita e mais R$1 milhão de prêmio via CBF. Queria contar também sobre os números de audiência. A Band, que transmitiu essa partida em TV aberta, ficou em segundo lugar durante todo o período, só atrás da Globo. Já o Sport TV, que transmitiu em TV fechada, liderou com folga em relação a todos os outros canais da TV fechada, 1,5 ponto de audiência média. Bora mudar de assunto e falar a respeito do Sub-17 do Timão, que acabou eliminado no Campeonato Paulista, derrota por 1-0 para o Ibrachina nesse sábado. Confronto aconteceu em pleno Parque São Jorge. E a vitória colocou o Ibrachina na próxima fase e tirou o Corinthians, uma grande zebra, levando em consideração que o Corinthians é o atual campeão e tem um técnico da seleção brasileira da categoria. Fiquem de olho nesse time do Ibrachina, que tem feito muitos bons jogos com números espetaculares. Quero mudar de assunto e falar a respeito da Lusa, que só empatou em 2-2 com Marília, partida de ida das semifinais da Copa Paulista. O jogo aconteceu no Canindé. Portuguesa abriu o placar aos 18 com o Naldo, tomou a virada e aos 48 do segundo tempo Caio Mancha deu números finais 2-2. Agora a Portuguesa joga no próximo sábado em Marília e vai precisar vencer para passar para a grande decisão. Antes de fechar o giro de notícias, só contar que o Neto Moura não precisará se submeter a uma cirurgia de tornozelo. Houve um exame que não apontou rompimento dos ligamentos do tornozelo e vai fazer o tratamento conservador. E por falar em Cruzeiro, quero contar que o Juventude decidiu que não vai mais utilizar o Vitor Leque, atacante que pertence ao Cruzeiro, estava emprestado ao Juventude até dezembro. O Cruzeiro não aceitou a devolução, então o Vitor Leque vai treinar em separado até o fim do ano, quando depois vai decidir seu futuro. A saideira do giro de notícias. Você sabe que a final da Libertadores da América vai acontecer em Guayaquil, Flamengo e Atlético Paranaense. E nesse sábado, moradores da cidade de Guayaquil reclamaram de uma bomba que teria explodido bem perto do estádio, palco da grande decisão. Bora falar agora sobre o Vitória, grande notícia para o torcedor do Leão. Se o Bahia acaba de fechar com o Grupo City, o Vitória ao menos conseguiu o retorno para a Série B do Campeonato Brasileiro. A curiosidade é que algumas rodadas atrás, algumas semanas atrás, o Vitória foi dado pelos matemáticos com apenas 2% de chance de acesso, uma recuperação impressionante na fase de grupos. O Vitória conseguiu a classificação para a fase quadrangular e nesse sábado, com um empate contra o Paysandu, acompanhado de um empate do Figueirense contra o ABC, o Vitória terminou em segundo lugar do seu grupo, assegurando vaga, assim como o ABC. O ABC garantiu, além da vaga, o direito de disputar a final da Série C, vai aguardar o adversário. Já o Vitória ficou com o segundo lugar do grupo. O grupo teve o ABC com 12 pontos, Vitória com 9, Figueirense com 7 e o Paysandu com 4. Lamentação dos torcedores do Figueirense, que só precisavam ver seu time vencer. O ABC em casa não rolou e o Figueirense vai permanecer na terceira divisão.
Nesse domingo a gente vai conhecer o outro finalista e o outro time que sobe. 4 times garantem direito do acesso da Série C para a Série B. Tudo embolado no grupo. O Mirassol é o líder com 9 pontos, o Botafogo e a Aparecidense têm 7 e o Volta Redonda aparece com 4 pontos. Parabéns aos torcedores do Vitória. Bora falar sobre Copa do Brasil, ou melhor, a Copa do Mundo para a seleção brasileira, a julgar pelo que fizeram os adversários do Brasil. Na fase de grupos, nesse sábado, a gente deve ter uma primeira fase um pouquinho mais complicada. É que a Sérvia enfiou 4-1 na Suécia, com direito a 3 gols do Mitrovic. Mitrovic é um atacante bem conhecido do Fulham, é ótimo centroavante, já deu bastante trabalho à seleção brasileira no último Mundial. Já a Suécia, ou melhor, a Suíça, que é outro adversário do grupo do Brasil, venceu a Espanha fora de casa por 2-1. A gente também pode falar um pouquinho sobre Portugal, que tem chance de ser o adversário do Brasil no primeiro mata-mata. Portugal fez 4-0 na República Tcheca como visitante. 2 gols do Dalot, 1 do Diogo Jota, além do Bruno Fernandes. Classificação de momento desse grupo, que envolve a Espanha, Portugal e também a seleção da Suíça. Portugal é líder com 10, a Espanha com 8, a Suíça tem 6 e a República Tcheca apenas 4 pontos. Eu estou me referindo à Nations League, que é a Liga de Nações da UEFA. Só para arrematar, não podemos nos esquecer que o grupo do Brasil tem Suíça, Sérvia e também Camarões. Se Suíça e Sérvia venceram nesse sábado, Camarões deu um baita vexame. Perdeu 2 dias atrás para o Uzbequistão por 2-0. Tem tudo para ser o grande saco de pancadas desse grupo. Bora mudar de assunto e falar a respeito de Wesley. Eu havia contado para vocês com exclusividade no programa do Nicola dessa sexta-feira que o Wesley interessa sim ao Grupo City. A ideia do novo dono do Bahia é colocar o Wesley como reforço a partir de 2023. Essa especulação existe há bastante tempo, mas na sexta-feira uma pessoa envolvida nessas negociações assegurou que o Grupo City fará um esforço forte junto ao Palmeiras para a contratação do Wesley. O grande problema tem sido o Palmeiras. O Grupo City já tentou nas últimas 3 janelas de transferência fechar a contratação do atacante do ponta. Nas 3, o Palmeiras recusou. Em 2 delas, a ideia era colocá-lo no New York City, um dos times do grupo, que joga nos Estados Unidos. A terceira era de levá-lo para o Troyes, da França. Em todos os casos, o Palmeiras sempre pediu mais do que aquilo que ofereceu o Grupo City. Agora, com o respaldo e com o time brasileiro, a ideia é tentar forçar o máximo possível para contratar o Wesley. Já havia contado para vocês outro dia também que o Wesley é torcedor fanático do Bahia e vai ter a chance, ou teria a chance nesse caso, em caso de acerto, de voltar a Salvador para defender seu time do coração. Você, torcedor do Bahia, gostaria do Wesley como primeiro reforço para a temporada de 2023? Use o espaço para comentários para dizer quais os atletas que você sonha em ver com a camisa do tricolor de aço. Bora falar agora sobre Júlio Casares. O presidente do São Paulo conseguiu uma vitória importante nos bastidores, na política do clube. Nesse sábado, rolou lá no Morumbi a votação entre sócios para saber se ele teria ou não permissão para uma reeleição. Processo que tem causado enormes transtornos e muitas críticas. No começo do ano, o São Paulo tentou aprovar uma série de medidas para mudar o estatuto e os sócios acabaram reprovando. Júlio deixou o tempo passar e submeteu à nova aprovação apenas o direito da reeleição para ele e para o presidente do Conselho Deliberativo. Hoje o mandato de presidente tem 3 anos de duração sem permissão para reeleição. Essa possibilidade já havia sido permitida pelo Conselho Deliberativo, faltava a aprovação dos sócios e apesar de muita campanha de jornalistas e também de influenciadores são paulinos, houve o sim dos sócios. Júlio Casares e Wolten Aires de Abreu, que é o presidente do Conselho Deliberativo, estarão liberados para concorrer à presidência ou à reeleição na próxima eleição em dezembro de 23. Foram 973 votos a favor, 627 contrários e 4 votos de abstenção. Só para trazer esses números para proporcionalidade, 60,6% disseram sim, 39,4% disseram não. E você entende que foi golpe ou não? Queria expor a minha opinião. Não acho correto que se mude algo em meio a um mandato. Se você permitisse a reeleição para uma próxima eleição, acho que ficaria ok. Só não acho que pode ser tratado como golpe, levando em consideração que o Conselho Deliberativo e que os sócios votaram e aprovaram. Bora mudar de assunto e falar a respeito de Luan, do Palmeiras. Verdão, escutei de uma pessoa super importante do Palmeiras, hoje o Luan é tratado como uma prioridade. O futuro do Luan é a grande prioridade da diretoria de futebol do Palmeiras. Me causa estranheza, levando em consideração que o Luan tem o mesmo tempo de contrato com o Dudu. O principal jogador, o grande ídolo do torcedor, tem vínculo até dezembro de 2023, assim como o zagueiro. Mas nesse momento o Palmeiras tem dado prioridade para a definição do futuro do Luan. Com um detalhe importante:
Se com o Dudu a ideia é manter o salário, o Palmeiras cogita reduzir os salários do Luan por entender que o que ele ganha hoje não está relacionado àquilo que ele ganha ou que ele joga. Vocês sabem que o Luan ao longo da temporada foi perdendo espaço e deixou de ser titular. Hoje a dupla de zaga tem Gustavo Gomes e Murilo. Embora o Luan fará na partida do meio de semana contra o Atlético Mineiro, no meio de semana não, né? No meio de semana. Contra o Atlético Mineiro, eles se enfrentam e o Luan completa 200 jogos com a camisa alviverde. Isso acontece porque o Gustavo Gomes está jogando pela seleção paraguaia. Mas voltando ao caso do Luan, a ideia do Palmeiras é prorrogar o contrato do zagueiro com uma pequena redução salarial. As tratativas já foram iniciadas. Sobre Dudu, as conversas acontecem há mais de um ano e nesse momento estão estagnadas. O Dudu gostaria de 5 anos de contrato, essa informação me foi passada por uma pessoa muito próxima ao atacante, enquanto o Palmeiras oferece apenas 2 anos. Não dá para deixar o Dudu chegar no último ano de contrato sem esse acordo prorrogado. Senão o Palmeiras vai se meter ao enorme risco de perder o seu grande ídolo, seu principal jogador. Não vai faltar clube no Brasil e no exterior interessado em assinar um pré-contrato e levar o Dudu de graça. Se você curtiu o vídeo, deixa like, se inscreve no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia importante. Abraço, tchau!